Olá, amigos, estamos de volta para rever a quarta questão polêmica na história da educação profissional no Brasil, conforme estudo publicado pelo Senai. A difícil assimilação do Senai pelo empresariado. Um registro histórico relevante pode ser encontrado na Constituição outorgada em 1937, que assim definiu o papel do Estado, das empresas e dos sindicatos na formação das classes menos favorecidas. Abre aspas, é dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. Anteriormente, em 1927, havia sido apresentado um projeto de lei de autoria do deputado Graco Cardoso à Câmara, uma espécie de panaceia para os mais diversos problemas sociais, econômicos e culturais. O artigo 22 daquele projeto estabelecia que os diretores de fábricas, explorações ou empresas industriais ficam obrigados a encaminhar aos cursos profissionais ou de aperfeiçoamento os menores, analfabetos ou não, colocados como aprendizes nos diferentes estabelecimentos sob pena de multa que pelo Executivo será fixada. O projeto não foi aprovado, mas a obrigação proposta acabou por vingar por outros meios. Cumpria agora ao Estado dar forma ao dispositivo constitucional de 1937. O Ministério da Educação tomou a iniciativa de elaborar, em 1938, um anteprojeto de regulamentação desse dispositivo constitucional. Tratava da criação de escolas de aprendizes industriais mantidas e dirigidas pelos sindicatos dos empregadores e pelos estabelecimentos industriais. As escolas teriam oficinas próprias, destinadas à prática dos aprendizes, isto é, dos trabalhadores maiores de 14 e menores de 18 anos. Cada empresa industrial teria a obrigação de empregar um número de trabalhadores menores igual ou superior a 10% do efetivo total de operários. A fiscalização quanto à aplicação do dispositivo e das sanções aos infratores caberia aos Ministérios da Educação e do Trabalho. Outro anteprojeto de iniciativa do Ministério da Educação determinava a responsabilidade para os sindicatos dos empregados pela criação de escolas pré-vocacionais destinadas aos filhos ou irmãos de sindicalizados de 11 a 14 anos de idade, que houvessem terminado o curso primário com 11 anos e não tivessem atingido ainda a idade mínima para ingressar na força de trabalho. As escolas seriam mantidas com recursos do imposto sindical e geridas pelos representantes dos sindicatos e dos Ministérios da Educação e do Trabalho. O primeiro anteprojeto foi enviado ainda em 1938 à Confederação Nacional da Indústria e à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, dirigidas, respectivamente, por Evaldo Lodge e Roberto Simonsen. Ambos se mostraram contrários devido às despesas que as empresas teriam de arcar com o pagamento dos salários dos aprendizes e dos mestres, com os gastos de instalação e de operação das oficinas, sem contrapartida imediata para a produção. Diante disso, o governo baixou um decreto obrigando as empresas a manterem cursos de aperfeiçoamento profissional para adultos e menores. O decreto-lei pretendia assegurar aos trabalhadores fora do lar condições mais favoráveis e higiênicas para a sua alimentação e assegurar-lhes, ao mesmo tempo, o aperfeiçoamento da educação profissional. As empresas de
todos os setores econômicos, com mais de 500 empregados, ficavam obrigadas a reservar locais para a refeição dos trabalhadores e a promover o aperfeiçoamento profissional, não só dos menores, como no anteprojeto rejeitado, mas também dos adultos. Uma comissão constituída por representantes dos Ministérios da Educação e do Trabalho para propor a regulamentação do decreto-lei alterou tão significativamente os seus propósitos que um novo decreto estabeleceu a regulamentação com importantes mudanças. Os menores sujeitos à aprendizagem passaram a ser considerados trabalhadores que receberiam salário e não uma diária de aprendizagem. O custo da formação profissional passou a ser atribuído integralmente ao empregador. A reação dos empresários deixou de ser passiva para tornar-se ativa. Diante disso, o próprio presidente da República, Getúlio Vargas, lhes teria dito que ou eles aceitavam assumir a formação profissional prevista pela Constituição, incluindo o custo financeiro, ou o governo manteria a forma definida pelo último decreto. Poderia haver até mesmo a atribuição da gestão de todo o sistema aos sindicatos dos trabalhadores. Sem melhor alternativa, a CNI e a Fiesp consentiram e assumiram como criação sua o sistema Senai, que resultou de um decreto-lei em 1942. Constatada a funcionalidade do Senai para os interesses das indústrias e dos industriais, a história foi reescrita de modo a colocar-se os industriais como os autores da ideia. Esta é a síntese da publicação do Senai, com o título 4 questões polêmicas na história da educação profissional no Brasil.